Quero compartilhar algo que Deus falou no meu coração. E enquanto vocês vão procurando a sua Bíblia, 2 Samuel, capítulo 5. E antes da gente começar, eu quero contar para vocês uma história e te dizer algo. Você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar mais uma vez. Você precisa estar sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quem entendeu? Hoje nós vamos falar sobre um personagem muito conhecido, muito falado e muito lembrado, que é Davi. Então entenda uma coisa, Deus quer falar com você nessa noite, assim como Ele falou comigo. E como eu disse, agorinha há pouco, esteja sensível à voz do Espírito Santo de Deus, amém? Eu creio que já deu tempo de todo mundo vir. Tem mais uma coisa. Presta bastante atenção em tudo que eu vou falar. Não perca nada. Não levanta agora para beber água, para ir no banheiro. Espera um pouquinho. Viu? Antes de meia-noite a gente termina. Amém? Amém. Todo mundo encontrou? Diz assim a palavra do Senhor no versículo 1. 2 Samuel 5, versículo 1. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: Nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, Saul era nosso rei. Você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles e eles os ungiram rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou por 40 anos. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento, Senhor, eu coloco essa palavra diante de Ti, Senhor. E que essa palavra, Senhor, possa encontrar morada nos nossos corações. E que nós possamos, Senhor, aprender com essa história de Davi. Aprender com esse exemplo desse homem que era segundo o seu coração. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Esse é o final da história. Como todo mundo sabe, Davi foi rei de Israel. E hoje eu quero contar para vocês um pouquinho a respeito de Davi. Esse homem, que com 30 anos se tornou rei de Israel, tem algo muito importante para ensinar para a gente. E é incrível, porque a palavra do Senhor, muita gente diz que a Bíblia é como se fosse um manual de conduta. Então nós devemos consultá-la para entender como devemos nos comportar e para aprender com pessoas como Davi. Então eu quero caminhar na história de Davi com vocês. Eu vou tentar resumir, porque são muitas etapas até ele chegar a se tornar rei de Israel. E eu quero levantar algumas características dele para vocês. Começando a história de Davi. Davi, ainda não rei, ele era filho de Jessé. Ele era o 8º filho de Jessé. Ele era o menorzinho da sua casa, o mais moço, o mais novo. E o seu trabalho era cuidar das ovelhas. Eu quero que você agora comece a imaginar na sua cabeça Davi, ainda um pastorzinho de ovelhas, um jovem. Eu quero te dizer algo nessa noite. Você conseguiu imaginar? Quem aqui conseguiu imaginar? Davi, pastorzinho de ovelha. Davi, ele ficava em casa com a sua família. Davi
ficava sozinho, cuidando das ovelhas. Você consegue se colocar no lugar de Davi? Ele era sozinho, ele vivia isolado, ele corria perigos. E para alguns estudiosos da palavra, fala que ele não andava a cavalo. Tem pessoas que dizem que talvez ele nem era filho de Jessé. Então, eu quero que você entenda o sentimento de Davi. Davi tinha motivo para se sentir rejeitado? Para se sentir excluído? Para se sentir o menor, o pior? Quantos aqui já se sentiram assim? Inferiores, deixados de lado. Mas Davi tinha algo muito especial. Davi era um homem que confiava em Deus. Davi era um jovem, assim como eu e você, que estamos aqui nessa noite, que sabia que não estava sozinho. Se imagina na situação de Davi. Ele era o 8º filho. Entenda isso. Naquele contexto, naquela época, a bênção era para o primogênito. E assim sucessivamente. Era a cultura da época. Breno, ele era o 8º da casa. Não sobrava nada para o Davi. Mas aí tem a segunda característica de Davi. Davi era um jovem extremamente talentoso. E sabe o que ele fazia? Ele usava o seu talento a seu favor. Entenda isso nessa noite. Deus plantou em você talentos. Deus sonhou para você, fez planos para você, e para isso Ele te capacitou, ou quer te capacitar, para realizar algo. Mas o primeiro ponto, para você sair do lugar onde você está, como um pastorzinho de ovelha, o último da sua casa, e se tornar rei, e ter sucesso na missão que Deus destinou para você, é não se vitimizar, não aceitar rótulos que colocaram sobre você, não aceitar palavras que foram lançadas sobre você, e entender de uma vez por todas que talvez a situação que você vive hoje, como um pastorzinho de ovelha, é para te preparar para ser rei. E a diferença de você se tornar rei ou continuar sendo um pastor das ovelhinhas que vive isolado, que é o menorzinho da casa, está em usar o que Deus te deu em seu favor. E foi isso que Davi fez. Porque diz na palavra, na história de Davi, que certo dia ele estava indo levar alimento para os seus irmãos. Ele tinha 3 irmãos que faziam parte do exército do rei Saul. E quando ele estava indo levar esses alimentos, com quem que ele encontrou no meio do caminho? Com Golias. E quando ele encontrou com Golias, tem toda a situação do povo de Israel contra o povo filisteu, e ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. O rei Saul, para você ter uma ideia, chegou a colocar como prêmio a mão da sua filha, para quem conseguisse derrotar, e ninguém queria. Talvez é porque ela era feia, né? Não, mas porque o gigante, eles consideravam como suicídio enfrentar um gigante. E Davi tem outra característica importante que entra em cena agora. Davi era um jovem
corajoso. Mas ele não era simplesmente corajoso por si. Ele era corajoso porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que ele não estava sozinho. E nessa noite eu tenho que te dizer isso. Se você sair daqui, por essa porta, entendendo isso, glória a Deus. Você vai viver uma vida diferente daqui para frente. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Existe um Deus que é contigo. Amém? E Davi, com toda a sua coragem e seu 1,5 metro de altura, que na Bíblia também vai dizer que ele não suportou nem vestir a armadura, né, Flávio? Porque era muito pesado. Ele falou, não dou conta com isso aqui não. E ele derrotou o gigante. Só que o mais impressionante de tudo, e aí eu quero parar aqui e voltar um pouquinho na história. Porque a história de Davi aparece na Bíblia na situação seguinte. Samuel, o profeta, recebe de Deus uma ordem que ele deveria ir até a casa de Jessé para ungir o próximo rei de Israel. E Samuel vai lá na casa de Jessé. E aí eu fico imaginando a cena. Foi indo filho por filho. E Samuel falando, não é esse não. Próximo. Igual entrevista de emprego. Não é esse não. Próximo. E ninguém lembrava do Davi. Por quê? Porque Davi, ele era o excluído da história, coitado, né? Ele ficava lá no campo. Até que chegou um certo momento que acabaram os outros 7 filhos. Sobrou o Davi, né? Aí falaram, não, tem mais um lá, que fica lá, cuidando das ovelhas. Aí que foram buscar o Davi. E Samuel ungiu Davi rei de Israel. E aí tem outro ponto importante aqui, gente. Isso é muito sério. Eu contei toda essa história para vocês. Davi, ele era pastor de ovelhas. Davi derrotou o gigante. E logo após isso, ele foi trabalhar no templo. Porque ele tinha outra característica. Ele era músico. E aí a gente se identifica, né, Flávio? Ele era um grande músico. Ele inventou vários instrumentos. Tamanha a sua capacidade e sua habilidade. E como ele era um jovem que usava suas habilidades em seu favor, era Davi tocando os instrumentos que acalmava o espírito perturbado de Saul. A Bíblia vai dizer. Olha a importância desse jovem no seu tempo. E nós, como jovens, o que nós temos feito com nossos dons, com nossos talentos? O que você tem feito, jovem? Com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer, com aqueles talentos que Deus colocou e com a obra que Ele colocou para executar na sua vida. E Davi, ungido rei de Israel, foi trabalhar no templo para o rei de Israel. Olha que loucura que virou a vida de Davi. E ele trabalhou por um tempo, e lá diz algo, que Davi se tornou muito amigo de Jonatas, filho do rei Saul. E aí aparece outra característica muito importante de Davi, que fazia ele se destacar. Ele era um amigo fiel. E eu quero te alertar nessa noite. Você só vai deixar de ser pastor de ovelhas, excluído, para cumprir seu propósito e se tornar o rei de Israel, se você somar essas características na sua vida. Se você for corajoso, se você tomar posse de que existe um Deus que é contigo, e que você não está sozinho, que você não está sozinha,
E se você não for fiel, primeiramente a Deus, mas aquelas pessoas que estão à sua volta, principalmente, escute isso, aos seus líderes, independente da situação, independente da circunstância. Se o seu líder, o seu chefe, o seu pastor é bonzinho, se ele é malvado, se ele é educado, se ele é sem educação, o nosso papel é ser fiel e obediente. E eu acredito que você está conseguindo imaginar a história desse jovem. E esse jovem Davi, que tinha sido ungido rei de Israel, agora conciliava o trabalho de pastor ao trabalho de músico do rei. E a Bíblia vai dizer que, devido aos seus dons, devido ao seu comportamento, devido à referência que ele se tornou, Saul, o rei de Israel, começou a sentir inveja de Davi e começou a persegui-lo. Você precisa entender que pessoas vão nos perseguir. Quando você começar a cumprir aquilo que Deus tem para você, nem tudo vai ser um mar de rosas. Pessoas vão se incomodar, e eu falo muito isso. Pessoas que não vivem o propósito se incomodam com pessoas que querem viver o propósito. Sabe aquela pessoa que vive mais ou menos? Essas pessoas não vão gostar de ver aquela pessoa que é como Davi, que está se destacando. Por quê? Porque tem buscado se destacar. Que é outra característica muito importante de Davi, que é o versículo que está em Salmos 27:4. Uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei. O Flávio fala muito isso, sempre lembro, Flávio. Oração. Orar mais ação. Só orar não adianta nada. Só Samuel ter ido lá e ungido Davi rei de Israel não ia adiantar nada se ele não fosse corajoso, se ele não enfrentasse o gigante, se ele não fosse para o templo acalmar o espírito de Saul. E quando ele foi perseguido por Saul, você sabe o que aconteceu? Ele teve que fugir, porque Saul estava planejando matar Davi, e ele teve que fugir. E quando ele fugiu, ele foi morar numa cidade que ficava lá nos povos dos filisteus. E nesse período, eu preciso que você entenda e se coloque nessa situação. Davi foi perseguido e foi expulso de onde ele estava. E ele tinha tudo para se sentir o pior, desde a sua casa. Aí ele conseguiu se destacar um pouquinho, derrotou o gigante. Tá tudo bem. Não, chegou no palácio, veio mais uma dificuldade. Entenda, gente, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por lutas, mas existe um Deus que é conosco e que vai fazer com que nós possamos passar por todas elas e chegar a cumprir o propósito. Mas você não pode desanimar, você não pode desistir, você não pode jogar a toalha e falar: cansei. Porque se Davi faz isso, ele não tinha cumprido o propósito. E a gente conversava lá em casa, como que ia ser? Porque tem até, a gente canta, a gente sabe que Jesus é da genealogia de Davi. Muitos chamam Jesus de filho de Davi. Olha a honra que Davi recebeu pelo seu comportamento, pela sua atitude. E Davi vai habitar nessa cidade. E sabe o que ele faz lá? Ele não se conforma, Breno. E ele começa a reunir os piores.
e capacitá-los para se tornarem um grande exército. E nesse momento Davi se provou um grande líder. Davi se provou uma pessoa capaz de influenciar. E ele começou a transformar aquelas pessoas que estavam à sua volta. E chegou um tempo que ele tinha um exército capaz de derrotar o rei Saul. Mas em momento nenhum, Davi desejou ocupar o lugar de Saul. Ele já tinha sido ungido rei de Israel. Sabe quanto tempo, Guilherme, ele ficou fugido? 8 anos. Ele ficou fora de Israel. E durante esse tempo, no meio da dificuldade, ele não se conformou. E a Bíblia vai dizer que ele se tornou um grande guerreiro, porque ele se capacitou, ele se preparou. Então, no meio da dificuldade, entenda, Deus está te treinando, Deus está te capacitando e te tornando mais forte para aquilo que Ele tem para você. Muitas vezes nossos olhos não conseguem enxergar, né? Além da dificuldade. Assim como o Denner falou, às vezes a gente olha e fala, poxa, mas tá dando tudo errado, cara. Sabe, eu perdi meu emprego, eu não consegui passar na faculdade, o que está acontecendo? Mas às vezes, Deus está te treinando. Às vezes Deus te tirou de algo para te preparar para algo muito maior. Mas a fidelidade de Davi era tão grande que em momento nenhum ele quis ocupar o lugar de Saul, mesmo sabendo que ele era o rei de Israel. E passado um tempo, Saul morre. E é tão maravilhoso que nem quando Saul morreu, Davi não voltou para Israel para ocupar o trono. Só após, um tempo, e aqui fala, onde eu li, que eles foram até Davi. E aí Davi se tornou rei de Israel. E a prova da fidelidade de Davi é tão maravilhosa, e essa história é tão fantástica. Ele era tão fiel à sua amizade com Jonatas, que ele honrou Jonatas, mesmo após a morte. Aí já é a história de Mefibosete, que ele descobriu que tinha um parente de Jonatas, o único que sobrou, e ele levou Jonatas, ele levou Mefibosete para habitar no templo. Essa história, gente, é uma história maravilhosa. É a história de um jovem que, assim como eu e você, muitas vezes nos sentimos inferiores, não nos sentimos capazes, nos sentimos excluídos, rejeitados, sem dons, sem talentos. Mas Davi virou o jogo todo e transformou tudo em seu favor, porque ele sabia que não estava sozinho. Nessa noite Deus manda te dizer que você não está sozinho, que Ele é contigo, que os momentos de dificuldade eles vêm, mas eles vão. E o que vai permanecer? O que você vai levar da luta com o gigante? O que você vai levar no tempo que te expulsarem? É na luta que você se torna forte. É na luta que Deus manifesta o seu poder na sua vida. Amém? Você crê nisso? Davi, ele era um homem cheio de falhas, cheio de erros,
Assim como eu e você. Davi, ele não era um super-herói. Não tem diferença nenhuma de nós para Davi. O que mudou a história de Davi foi essas características que eu te falei. Ele era um homem corajoso, perseverante, que sabia aonde iria chegar. Um homem que tomou posse da bênção e cumpriu o propósito. Que teve 1000 motivos para desistir no meio do caminho, mas nada foi capaz de parar Davi. O que tem te parado nessa noite? O que tem te impedido de seguir? Qual tem sido o gigante que tem se levantado contra a sua vida? Nessa noite, Deus quer te levar a outro nível. Deus quer te levar a outro patamar, assim como Ele fez com Davi. Talvez você ainda está começando sua caminhada, você ainda está se sentindo um pastorzinho, lá isolado. Às vezes você está enfrentando um gigante. Mas Deus manda te dizer, o seu lugar não é aí. O seu lugar é como o rei de Israel. Porque quando nós cremos e confiamos no Senhor, nada pode nos impedir, nada pode nos abalar.